Amém? Vamos lá, mais uma terça-feira em estudo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre a lógica invertida de Deus, né? Vamos falar aqui sobre aquilo que Deus faz, como Deus faz, da maneira ao contrário, invertida da que o homem faz. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeira coisa, você já teve aquele dia em que você tinha certeza absoluta que o caminho que deveria seguir, tu tem certeza do que vai fazer, mas tudo começa a dar errado? O carro quebra, o pneu fura, o negócio empaca, a porta se fecha e você fica irritado, fica nervoso e reclama das circunstâncias, bate no volante. Mas se eu te disser que, por mais incrível que pareça, os obstáculos na sua frente não é azar. Não é, mas é a misericórdia de Deus te livrando, te guardando, salvando a sua vida. Nós temos hoje a ironia suprema. A ironia suprema é quando o profeta que recebia a visão de Deus, que tinha um contato com Deus, que via aquilo que as outras pessoas não viam, estava cego. E uma besta irracional, um animal, a sua jumenta, era quem estava vendo o anjo do Senhor. A lógica invertida de Deus é quando o irracional, que é a jumenta, enxerga mais do que o sábio, que é o profeta. Um profeta, o quê? Um profeta internacional, um profeta que era conhecido pelas suas visões, era um profeta conhecido por aquilo que ele já tinha feito, tinha uma fama, e estava ali agora sendo confrontado. Havia vamos dizer assim, uma disputa teológica entre o profeta e a sua mula. A história de Balaão é sobre o homem que era, e que tinha uma fama de vidente, de uma pessoa que tinha um visual das coisas espirituais, estava sendo movido pela ganância. Balaão, o problema dele foi o que movia ele foi movido pela ganância e pelas circunstâncias que apresentou para ele começou a andar por aquilo que ele estava vendo em recompensa deste mundo. Aí que começa a lógica invertida de Deus, porque quando Balaão monta na sua jumenta, ele perde o controle, algo que ele fazia a vida toda. E ele perdeu o controle da direção, porque quando nós pensamos que estamos controlando as coisas, Deus, ele inverte a lógica e as coisas saem do nosso controle. De repente a jumenta para, a jumenta desvia, a jumenta sai do caminho, e isso deixa Balaão muito irritado, porque o pé dele chega a ser espremido no muro, e ele fica irritado e bate na sua jumenta. Então, aquilo que o grande profeta faz, ele espanca o seu animal, ele usa a força bruta, porque ele perdeu o controle da realidade diante dos seus olhos. Ele estava obcecado pela sua vontade, pelos seus desejos, mas ele não prestou atenção naquilo que é espiritual. Quem estava cego nessa história? Era o homem que tinha visão, era o homem que era o vidente. O profeta, ele não conseguiu ver o anjo do Senhor que estava no seu caminho com a espada desembainhada, pronto a matá-lo. E quem estava vendo? Quem passou a ser o profeta da história? A jumenta, o animal. Um animal irracional teve os olhos espirituais abertos por Deus, enquanto o sábio e não estava vendo nada, estava em trevas. Então Deus permite que o animal vê o que o homem ignora. Quando Balaão ignorou a vontade de Deus, ele ficou cego. E Deus fez com que o seu animal visse o que ele estava ignorando. Essa história atinge o auge quando Deus, em sua sabedoria, abre a boca da jumenta. Que humilhação que foi para aquele profeta. Ele literalmente estava falando com os animais. E ali o animal pergunta para ele: poxa, já fiz isso contigo outras vezes, toda a minha vida? E ele responde: não, nunca fez. Ele disse: então por que tu está me batendo?
Porque eu estou desviando daquilo que você não está vendo. Por que eu escolhi essa história? Para iniciar o nosso estudo hoje. Para mostrar que a lógica de Deus, ela não respeita os nossos títulos, a nossa posição, ele não respeita a nossa vontade. É nós que temos que respeitar a posição de Deus, a força de Deus, a vontade de Deus. O coração do profeta se corrompeu, e ele se corrompeu a ponto de não mais ouvir a Deus, não mais ver aquilo que Deus estava fazendo. E Deus usa um animal irracional para falar com o seu profeta. Não era com qualquer um. Deus teve que agir de uma forma invertida. Ele fazer com um animal que não fala, falar, que não pensa, raciocinar, porque o profeta, que era para falar, que era para raciocinar, que era para ver, estava perdendo o sentido por causa da sua ganância. Porque ele passou a seguir pela lógica humana, ele viu o dinheiro, ele viu a recompensa, e ele colocou a vontade de Deus de lado e não percebeu que no caminho dele tinha um anjo com a espada desembainhada, para ali poder acabar com a vida dele. E a jumenta, que não tinha essa capacidade, passou lá atrás. Então, nesta live, nós vamos estudar exatamente isso. Como Deus usa o nada, o fraco, o improvável, até o absurdo, como nós acabamos de ver, para confundir os sábios, para trazer luz à sua vontade perfeita, porque a vontade de Deus é perfeita. Então, você que quer entender como Deus trabalha nos bastidores da história, desde a criação até a cruz, fica comigo, pega a sua Bíblia, pega um papel, pega a caneta, porque agora vamos aprender que no reino de Deus, o caminho para subir é descer. Então, hoje nós vamos iniciar, vamos dizer assim, uma apostila de estudo bíblico teológico sobre o tema do grande panorama do Antigo Testamento, sob a ótica dos caminhos invertidos. Então, hoje, nós vamos pegar várias passagens do Antigo Testamento, só do Antigo Testamento. No próximo, nós falaremos só do Novo Testamento, para ver e compreender que Deus, da Bíblia, não opera segundo a lógica humana de poder, de força, de meritocracia, mas através de um princípio da inversão. Deus, ele usa a fraqueza, o nada, o menor, são transformados em glória divina, porque Deus não dá a sua glória a ninguém. Por isso ele usa a lógica invertida. O que é lógica invertida? A história da redenção não é a escada que o homem sobe, mas uma mão, a mão de Deus que desce, enquanto a religião humana busca subir a Deus, o Deus de Israel se revela na condescendência. Condescendência é o quê? É Deus sair da sua posição eterna, divina, de Criador de todas as coisas e descer. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses. Descer para ser entendido, para falar conforme a nossa capacidade de entendimento. E estando nessa estrutura, ele se apresenta para descer mais ainda. Ele desce até o túmulo para poder subir e também poder nos levar para a sua glória. Então, a lógica invertida, encontramos ela também em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Vamos comigo lá? Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Vamos ler comigo lá em Números, a história de Balaão, rapidinho. Eu só vou lançar mão de alguns versículos. Primeiro versículo, versículo 29. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você. Porque Balaão estava tão irado, tão nervoso com a sua mula.
Então ele perdeu a percepção daquilo que é a vontade de Deus a um ponto de conversar com a mula. Quando nós saímos da vontade de Deus, nós vamos a caminhos que nós nem mesmo podemos acreditar que esse caminho nós tomamos. Mas e a jumenta falou para ele, mas eu sou a sua mesma jumenta que você montou a vida toda, disse ela. Alguma vez eu fiz alguma coisa parecida? Não, respondeu Balaão. Ele estava não somente conversando, ele estava ali argumentando, né? Tendo uma discussão quase que teológica. Deus usou a mula para ensinar ao seu profeta Balaão teologia. Então hoje nós vamos iniciar o módulo 1 e 2. O módulo 1 fala sobre a fundação. Lá no princípio, primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, do verso 1 ao verso 19. Vai estar passando para você aí na tela, mas nesse primeiro capítulo apresenta-se a lógica humana. Para construir algo, existe a exigência, né, da matéria-prima. Quando nós, dentro da nossa lógica humana, vamos fazer algo, precisamos de matéria-prima. Daquilo que nós vamos fazer algo. Para se fazer um vaso, precisa-se de barro. Para se fazer um móvel, para se fazer uma cadeira, para se fazer algo, precisamos de quê? Da madeira. Mas Deus, ele não depende de recursos pré-existentes. Deus criou todas as coisas do nada. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, não tinha forma de nada, não era composta por nada, porque ela era vazia. E Deus pega essa matéria, que não era matéria, Deus pega o nada, e do nada Deus faz uma tela perfeita. Ele é o artista perfeito, porque tudo que Deus cria é perfeito. Lá quando nós lemos em Gênesis de 1 a 19, nós vimos que Deus fala assim, e viu Deus que isso era muito bom, era perfeito. Tudo que Deus criou, ele criou com perfeição, mas da onde ele partiu? Ele partiu do nada, ele partiu do vácuo, ele partiu de nenhuma matéria existente, não existia nem mesmo a luz. Né? A luz e o sol, Deus criou a luz no primeiro dia. Haja luz. Foi a primeira coisa que Deus criou. Mas os luminares, o sol e a lua, que ilumina, né, apenas no quarto dia. Então Deus não precisou de algo que ele mesmo criou para trazer luz, porque ele é a própria luz. O Deus que é luz, né? A palavra de Deus é luz, Deus é luz, Cristo é a nossa luz. Ele não precisa do sol e da lua para trazer luz. Ele criou o sol e a lua para trazer a luz do dia, não a luz divina, a luz que ele é. Então, por isso que os egípcios, eles adoravam o Deus Sol, mas o Sol, ele não é o Criador. O Sol é um funcionário de Deus, que obedece à ordem de Deus, que está ali pelo propósito de Deus, que Deus estabeleceu que o Sol tinha que percorrer toda a Terra. O caminho do Sol foi instituído, colocado, planejado, arquitetado por Deus. Então, o Sol ele não pode ser aquilo que ele não é. Ele é criado, ele é um funcionário, ele traz luz porque ele recebe luz. Deus não recebe luz porque Deus é a própria luz. Por isso que no primeiro dia, Deus disse, haja luz. E essa luz partiu de Deus. Deus ensina que a fonte da vida e da luz é a sua palavra, porque foi da palavra de Deus que veio a luz, não de um astro físico. O Sol não passa de um funcionário. Ele não é a fonte, ele recebe da fonte. Vimos também que o verbo criador, a criação ocorre pela fala. Então, aquilo que Deus fala traz vida àquilo que ele fala.
E Deus disse, isso aponta para a racionalidade da soberania do Logos, Cristo. Porque lá em João, nós vamos ver, quando formos estudar o Novo Testamento, da lógica invertida, lá em João, Cristo é aquele que fala, é aquele que cria, é aquele que gera todas as coisas. Gera sobre o quê? Sobre o caos, sobre nada, né? Sobre o vácuo, sobre o vazio. Né? Transforma tudo aquilo que está em desordem em cosmo, em ordem, em beleza, porque tudo fica pronto e Deus viu que isso era muito bom. Quem é o homem? A antropologia bíblica diz que nós somos do pó. A glória do pó. Porque Deus pega o homem e faz ele a glória da sua criação. Porque ele fez da glória da criação. Porque em Gênesis capítulo 2, verso 7 diz que nós fomos feitos para... Né, Deus nos fez e Ele nos fez para o louvor da sua glória. Ele nos fez para comandar. Né? Tudo aquilo que Deus criou foi entregue ao homem. Então, o homem ele foi feito daquilo que tem o menor valor, mas foi colocado nele aquilo que tem o maior valor, que é o sopro de Deus. Por isso que é a glória do pó. Porque um governante humano, dentro da lógica humana, né, um governante humano, ele deve ter, se ele fosse se autocriar, ele se criaria de quê? Dos materiais mais nobres, do ouro, do cobre, do mármore, né, da luz estelar. Ele se criaria de coisas muito nobres. Né? Os mitos babilônicos dizem que os seres humanos são feitos pelo sangue dos deuses que morreram. Não era Deus, né? Se morreu, e misturado à matéria, e por causa disso os seres humanos são escravos de Deus. Mas a lógica de Deus, né? Deus escolhe o pó da terra. Pó da terra em hebraico quer dizer Adanahá. Adanahá é uma abreviação, ou Adão é uma abreviação de Adanahá. Entendeu? Então Deus usa o caminho invertido, porque Deus deposita a dignidade máxima. Qual é a dignidade máxima que nós podemos ter? A glória de Deus, o Espírito, a imagem de Deus em nós. A Bíblia diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Não quando Ele fez a matéria, mas quando Ele soprou em nós o seu Espírito. Ali, o Espírito de Deus soprado em nós nos trouxe a imagem e a semelhança de Deus. Porque o sopro que habita no pó da terra é que traz dignidade para nós. Nós não temos valor pela matéria que nós fomos criados. Nós temos valor pelo sopro de Deus que nos foi dado. Então nós estamos aí, vimos a lógica da antropologia bíblica. A segunda coisa que nós vamos ver é a lógica da biologia da promessa. Então Deus, em Gênesis também, ele faz as promessas e ele usa os patriarcas para transmitir essas promessas para nós. Para a lógica humana, se eu for fundar um império, né, ele selecionaria o quê? No princípio, dentro do nosso conceito humano, pegaria um casal mais jovem, né, cheio de vida, cheio de força, né, e colocaria neles ali, e deles traria uma descendência. Mas a lógica de Deus foi lá e chamou Abraão com 75 anos. E Sara estéril. Então, o caminho de Deus, o que Deus faz? Espera Sara não ter mais, né, vamos dizer assim, entrar na menopausa, não ter mais na possibilidade de engravidar dentro da lógica humana, para que Deus venha gerar Isaac. Então, quando Deus gera Isaac, ele faz nascer aonde a biologia diz impossível. A lógica de Deus, né, é fazer com que as suas promessas venham do impossível. Todas as promessas de Deus não vêm daquilo que é possível, porque o impossível para os homens são possíveis para Deus. Então a lógica de Deus, né, traz dentro da promessa aquilo que é invertido, porque culturalmente os primogênitos é que recebia a bênção.
Os primogênitos é que eram os herdeiros, mas o mais velho, né, que recebia a bênção. O que Deus faz? Deus inverte, né? Sistematicamente Deus fez isso. Caim era mais velho, mas quem recebeu a bênção foi Abel. Ismael era mais velho, mas quem recebeu a bênção foi Isaac. Jacó sobre Esaú. Esaú era mais velho, mas quem recebeu a bênção foi Jacó. E José sobre Rúben. Porque a graça de Deus, ela também tem a glória invertida. Por quê? Porque a glória de Deus, ela despreza, né, ou ela ignora a fila, né, da tradição. Deus, ele não trabalha pela forma que nós entendemos como tem que ser. Deus, ele trabalha pelos seus caminhos, porque os seus caminhos são mais altos, né, os seus pensamentos são maiores. Então, nós vimos também aqui, dentro desse módulo, né, que é o módulo 1, que é a lógica invertida no sacrifício. Deus pede a Abraão que sacrifique o fruto da promessa. A lógica invertida é que a fé real confia na ressurreição. Deus, ele pede, porque o que fosse pedir para dentro do conceito humano, como Isaac seria o herdeiro se Deus quer que eu mate, que eu sacrifique. Porque nós, dentro da nossa lógica, a morte é o fim. Dentro da lógica de Deus, a morte é o começo. Deus, ele vai ao túmulo. Ao terceiro dia, ele traz vida àquilo que não tem mais vida. Porque aquilo que para nós não tem mais lógica, não faz sentido, para Deus há todas as possibilidades, porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Abraão creu que poderia trazer vida da morte. Por isso que ele creu, e ali Abraão prefigurava em seu filho o Cristo. Né? Então vamos ver também em José. Qual é a lógica invertida em José? A providência do abismo. Está nos capítulos 37 a 50 de Gênesis. São vários capítulos. Nós fizemos um estudo sobre a vida de José. Depois tu procura o link aí no canal que você vai ver. Se você ainda não viu. Se você viu, quiser rever, é só lá. A lógica de Deus e a lógica humana. A lógica humana, o caminho para o trono é o quê? É a educação palaciana, as alianças políticas. Qual foi a lógica de Deus na vida de José? O caminho para o trono é o poço, é a escravidão, é a prisão. Primeiro foi lançado no poço pelos seus irmãos, depois se tornou escravo e depois parou numa prisão. Né? O Egito era uma superpotência na época. José, um hebreu, pastor, profissão detestável, né, desprezada pelos egípcios. Ele ascendeu, né, não por, vamos dizer assim, por revolução. Ele não chegou ao trono porque ele lutou para isso. Ele não chegou ao trono porque ele fez política. Ele chegou ao trono por revelação. Então, Deus usa aquilo que é invertido. Deus usa a lógica que não podemos compreender, porque a sabedoria de Deus administra todas as coisas. Aquilo que sai do nosso controle, não sai do controle de Deus. Deus continua administrando, porque ele trabalha fora da lógica humana. Né? Faz a inversão, porque o mal humano, né, que é a traição dos seus irmãos, né, Deus usa como transporte da vontade divina. Né? Lá no capítulo 50, no verso 20, que vai aparecer para você aí, vocês bem intentaste o mal, né? Vocês pensaram o mal e fizeram o mal. Porém, Deus intentou para o bem. Aquele mal que vocês intentaram fazer contra mim, Deus usou, intentou, preparou, né? Articulou, né? Vamos dizer assim, fez desde antes da eternidade para o bem. A soberania de Deus utiliza o pecado humano para cumprir os seus propósitos. Né? Santos sem que ele seja o autor do pecado. Não foi Deus que pecou contra José, foi seus irmãos. Mas Deus usou aquele mal para fazer o bem. Então,
No módulo 1 nós vemos, né, vamos dizer assim, a providência do abismo, né, vamos ali, também vimos, né, os patriarcas e também vimos o poder do nada e do menor. Agora vamos para o módulo 2. O módulo 2, nós vamos lá para o Êxodo, a força na fraqueza. Então, de novo, quem comanda é o forte, quem reina é o poderoso, na lógica humana. Na lógica de Deus, quem comanda é aquele que se submete, aquele que está frágil. Quem vence as batalhas é o fraco. Deus desafia o império militar do mundo, né, o maior império militar do mundo naquela época, para cumprir os seus propósitos, para que todos vejam que Deus trabalha com a lógica invertida. Quando nós queremos um líder, nós procuramos alguém muito capaz, muito forte, muito inteligente, com toda a capacidade, força, juventude, beleza. Deus, ele vai e procura alguém com 80 anos, como fez com Abraão. Em Êxodo capítulo 2 e no capítulo 3 e 4, né, faz a inversão da cronologia. Né, porque Moisés, quando estava com 40 anos, idade perfeita para ser um líder, ele estava preparado. A Bíblia diz que ele era poderoso em palavras, né, porque ele foi educado dentro do palácio, dentro das realeza egípcia. E ele tenta libertar o povo porque ele tinha capacidade física, mental, né, e ele se achava pronto para fazer aquilo. E qual foi o resultado? Fracasso e fuga. Ele fracassou nos seus objetivos e teve que fugir. E aos 80 anos, Moisés é um pastor gago, velho, inseguro, está lá longe no deserto de Midian. Deus aparece para ele numa sarça ardente e revela que procura vasos vazios. Só Deus que pode isso, né? Pegar aquilo que está vazio, que está fraco, que está velho, para encher do seu fogo, porque a sarça queimava, mas não se consumia. O poder de Deus, ele controla. Não deixou a sarça se consumir, mesmo ardendo em fogo. Assim Deus faz em nós. Ele enche o nosso vazio no poder do Espírito Santo para nos purificar, nos encher nas nossas fraquezas, para que possamos ser fortes. Quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Aí ele diz para Moisés com 80 anos, agora você serve. Moisés podia ter falado para ele, há 40 anos atrás eu estava pronto, agora eu não estou. Moisés tentou fugir, mas Deus falou assim, não, agora você vai, né? Porque o cajado vai ser mais poderoso do que o cedro de Faraó. Então, as pragas e a Páscoa, a guerra teológica que houve no Egito, houve através de um homem que se sentia fraco. Essa é a lógica invertida de Deus. Quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Então, cada praga que foi um ataque direto à divindade dos egípcios, né? Que lá nos egípcios ele tinha o Nilo como rei, o Sol como rei e as rãs como rei. Deus usa um exército humano, Deus não usa um exército humano para vencer os egípcios. Ele usa o quê? Ele usa a criação, rãs, piolhos, granizo, moscas. Ele usa o improvável. Ele inverte, né, as coisas para mostrar que foi ele que fez, foi o seu poder. Por quê? Porque quando Deus quer proteger, ele não usa muralha, ele usa o sangue. Né? Os filhos de Israel não morreram na Páscoa, o anjo que passou matando todos os primogênitos não matou os filhos de Israel, porque eles estavam protegidos atrás de uma grande muralha, protegidos por homens fortes armados. Não, eles estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro, porque a fragilidade do sangue vence
a fatalidade da morte. Porque foi assim que Jesus venceu. Ele venceu a morte e o pecado. Ele venceu todas as coisas pelo seu sangue. O sangue de Jesus nos dá a vitória. E também vemos a lógica invertida, né, dentro daquilo que é a religião da época. Porque a religião da época, os deuses tinham que ter grandes, vamos dizer assim, templos, pirâmides, né, grandes templos, porque quanto maior o templo, maior representava o poder daquele Deus. E Deus o que faz? Faz um tabernáculo. O tabernáculo, comparando com os templos, ele não era nada, porque ele era feito de pele, ele era feito de madeira, ele era feito de coisas frágeis, porque Deus não vive em templos fixos, né, enormes e de pedras. A lógica de Deus manda construir uma tenda de peles para quê? Para que o local onde Deus habita seja móvel. Deus habita naqueles que se movem. O templo dos deuses do mundo são fixos, são de pedras, são feitos, né, para, vamos dizer assim, representar um poder que eles não têm. Então, o Criador do Universo habita uma tenda nômade, no meio de um deserto. O lugar não era apropriado, né? O templo não era apropriado, mas em Êxodo 40 nós vimos que a nuvem enche o tabernáculo e Deus desce ao nível. Deus é condescendente. Deus desce e se manifesta ali naquela nuvem e caminha com eles no deserto. É o Deus presente. O Senhor dos Exércitos está conosco. Amém? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Para encerrar essa primeira aula. Então, o que nós vimos na lógica invertida de Deus, que Deus ele quer que façamos tudo conforme o Senhor ordena. Está lá em Êxodo 40, verso 16. Porque a glória desceu, porque fizeram tudo como Deus ordenara. Porque tudo que Deus ordenou é fora da lógica humana. Tudo que Deus ordena não tem uma explicação humana para te convencer, mas tem uma pregação do poder do Espírito Santo para nos converter. Nós não temos que ser convencidos, nós temos que ser transformados. Deus ele não veio explicar, ele não explicou para Jacó como ia fazer. Ele só falou para Jacó que ia fazer. Ele não explicou para Abraão como seria. Ele só mandou Abraão sair da sua terra e ir para o lugar aonde ele mandou. Como ia ser feito, só Deus sabe. Deus ele quer que nós entendemos, né, ou nos movemos por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós sabemos através da sua vontade que é dita na sua palavra. Quando eu me movo pela palavra, eu me movo pela lógica invertida. Eu ando ao contrário do mundo, ao contrário da minha carne. Eu ando na vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Que você possa perseverar. Semana que vem, terça-feira que vem, nós estaremos completando os outros módulos. No Antigo Testamento são 5 módulos, nós falamos 2 hoje, vamos falar 2 semana que vem, e o último módulo e a conclusão do estudo fica para outra semana. Então, seja perseverante, assim como Deus falou para Abraão, não desista, né, que ele ensinou para os seus servos. José só foi vencedor porque ele não desistiu, mesmo na prisão, ele continuou sendo fiel a Deus. Então, vamos continuar, persevere comigo, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, ore para que tenha entendimento da palavra de Deus e olhe como Deus trabalha.
Jesus falou assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Deus trabalha dentro de uma lógica invertida das coisas que nós humanamente achamos que Deus tem que se mover. Deus não se move por aquilo que eu quero. Deus se move por aquilo que Ele é. E Ele é soberano. Que Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus. Fique em paz. Amém.